E aí, galera, beleza? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem me vendo aí. Conforme eu combinei com vocês, eu estou encaminhando aí este vídeo, né, como uma espécie de uma revisão mesmo do conteúdo que nós estudamos. E eu vou falar assim brevemente, né, eu não vou me estender muito. Eu vou falar brevemente a respeito dos conteúdos que nós estudamos nesse bimestre, beleza? E em seguida eu dou mais alguns recados. É, no segundo trimestre a gente estudou basicamente duas escolas literárias, que é o que estavam na, na nossa grade para esse segundo trimestre: Parnasianismo e o Simbolismo. Ambas as escolas literárias do Parnasianismo e do Simbolismo coexistiram no final do século XIX, e juntamente com outra escola literária que foi o realismo, né, também conhecido como realismo barra naturalismo. Essas duas escolas literárias, parnasianismo e simbolismo, elas acabaram ecoando também para o século XX adentro, né, ali as primeiras décadas do século XX. Mas um fato importante que vocês guardem é que tanto o parnasianismo quanto o simbolismo são estéticas literárias da poesia, né, do texto escrito em verso, e não do texto escrito em prosa. Beleza? O que vocês precisam saber para poder fazer a prova é quais são as características referentes a essas duas escolas literárias. Embora tanto o parnasianismo quanto o simbolismo coexistiram, elas eram escolas literárias independentes, tá? Cada uma tinha as suas peculiaridades, as suas características, né? É, Na apostila, né, tem um estudo bastante aprofundado sobre isso, né, sobre essas duas escolas literárias, começando pelo parnasianismo. E é fundamental que vocês revisem esse conteúdo aí, né, lendo a apostila e também buscando videoaulas que eu enviei para vocês aí no canal do portal sobre esses conteúdos. Então é fundamental que vocês observem as características é, é, dessas duas escolas literárias, tá? E tem algumas palavrinhas-chave, algumas expressões-chave, né, que representam cada uma delas, como por exemplo, arte pela arte. Né? A poesia parnasiana era a arte de contemplação da beleza, contemplação da forma. O conteúdo em si não é que fosse menos importante, mas é que os poetas parnasianos eles priorizavam mais a forma que o texto era escrito, né? As rimas bem colocadas, né? O tipo de vocabulário que era utilizado nesses poemas, então a forma que era muito mais priorizada. E isso deu-se o nome de arte pela arte, né? É aquela arte que não tem aquele comprometimento é, obrigatório, perdão, aquele comprometimento obrigatório com a realidade. Igual, por exemplo, se vocês pegassem aí a poesia do condoreirismo, lá do século XIX também, né? Mas a poesia da terceira geração romântica, que eram que tinham os poetas abolicionistas, né? Os poemas sempre falavam sobre causas, né? Pelas quais a sociedade lutava, né? No caso da poesia condoreira, era a causa abolicionista. No caso da poesia parnasiana, ela era um tipo de literatura meio que descolada dessa realidade social, né? O poeta simplesmente fazia um texto para ficar bonito. Sobre o que ele estava falando não importava muito, né? Mas tinha que ficar belo. Por isso era arte pela arte. Preciosismo, né? É a escolha de palavras de uso menos comum, né? Essas palavras de dicionário para demonstrar conhecimento e erudição do, do autor do poema, né? Entre outras características. Observem também, leiam também sobre a tríade parnasiana. Quais são os três poetas parnasianos, os principais?
Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, Olavo Bilac. Né? Sendo que o Olavo Bilac até recebeu o apelido, né, de Príncipe dos Poetas, né? De tão querido, de tão famoso, de tão popular que ele era, né? Lá no final do século XIX e início do século XX. Então, foquem bastante nesses tópicos que eu falei com vocês aí, tá? Características do parnasianismo, quais são elas, e nesses autores, as obras dele e as peculiaridades de cada um. E depois tem o simbolismo. No simbolismo, também foquem nas características do simbolismo. Uma das principais características do simbolismo é a musicalidade do poema. Todo o poema tem um ritmo, segue um ritmo quase que musical. Por exemplo, a construção das rimas, elas seguem determinadas repetições de letras, né, que vão sugerir um ritmo musical, vão sugerir uma cadência na hora da leitura. E esse ritmo ele é atingido através de recursos da própria linguagem, né? Sendo esses recursos o quê? A aliteração e a assonância, né? Que são a repetição de consoantes iguais, né? Repetição, ou repetição de vogais com o mesmo som, além das rimas, né? Sinestesia também, né? Aquele cruzamento de sensações, né, provocadas pelos nossos sentidos, né? O cheiro do céu, né? Sei lá, o sabor das nuvens, né? Bom, as nuvens eu não sinto sabor, eu vejo, né? É o sentido da visão, mas aí o poeta simbolista ele faz esse cruzamento de sensações, né? Como se você pudesse sentir algo, né? Ter uma sensação de seguindo um outro caminho, né? Tanto no sentido do tato, da visão, audição, paladar e olfato, né? Então isso está muito presente na poesia parnasiana, na poesia simbolista, perdão. As cores também, né? As cores que vão representar, né, determinados sentimentos, como a cor branca, né, a cor vermelha, a cor amarela, né, que representam muito alguns sentimentos humanos, segundo os simbolistas. E a questão da busca daquilo que tá além da nossa realidade, né? O misticismo, né? São as buscas, né, pela espiritualidade. Então a religiosidade vai estar muito presente dentro da poesia simbolista. E também, além das características da poesia simbolista, também é fundamental que vocês observem aí na parte da apostila aí, os dois poetas que nós estudamos, que são o Cruz de Souza e Alfonso de Guimarães, né? Que vocês percebam ali quais são as peculiaridades de cada um deles, beleza? Então é basicamente isso aí que vai cair na prova. Estudem, estou aqui para poder tirar qualquer dúvida de vocês, fazer qualquer esclarecimento do que vocês precisarem, beleza? Podem contar comigo, podem mandar mensagem, né, pelo WhatsApp a qualquer hora que eu esclareço as dúvidas de vocês. Então não deixem de estudar e de revisar esse conteúdo, né, aí da apostila, e qualquer dúvida eu tô aí. Beleza? Um grande abraço, boa sorte na prova. Valeu!